Bom, pessoal, vamos continuar então falando agora do módulo 41, que é o módulo que vai falar do sangue, mais um elemento fundamental para que a circulação aconteça, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a telinha da apostila de vocês, né? Vamos compartilhar aqui essa tela, que é importante para a gente tá vendo aqui. Deixa só eu colocar aqui, tá? Opa! Tá aqui, prontinho. Então, vamos falar lá. O sangue, então, nos organismos multicelulares, ou seja, nos organismos que são formados por muitas células, é formado por uma série de tecidos, tá? Então, ele é um agrupamento de célula que vai ter forma e função bem definida. No reino animal, nós temos 4 tipos de tecido básico. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, o tecido muscular. O tecido epitelial, tecido de revestimento, o tecido conjuntivo, que é um tecido de preenchimento, tecido nervoso, que forma o nosso sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, que faz parte desse sistema, o nosso encéfalo, que é tudo que está dentro da nossa caixa craniana, e também a nossa medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral, e o sistema muscular, que tem todos os nossos músculos aderidos ao nosso sistema esquelético, tá? Então, o surgimento desses 2 últimos tipos de tecido, ele está diretamente relacionado com a capacidade que os animais têm de se locomover, tá? Enquanto os tecidos epitelial e o tecido nervoso muscular são constituídos principalmente por células, o tecido conjuntivo é formado predominantemente por uma matriz extracelular. Então, ele tem uma matriz líquida ali, tá? Além das suas células e também fibras. Esse tecido conjuntivo apresenta diferentes subtipos, tá? Ele está dividido de acordo com as suas funções, porque ele tem função de preenchimento, como eu disse para vocês, essa é a sua principal função, então ele preenche todos os espaços entre um órgão e outro, tá? Ele também tem uma função bastante importante, que é de sustentação, então ele sustenta as estruturas dos órgãos. Também tem função de defesa, porque ele também transporta hormônio, faz parte de produção, de transporte de hormônios e também de células de defesa. E de nutrição, porque ele também nutre a maioria das nossas células, tá? Ele é formado por diferentes tipos celulares. Tipos celulares como os fibroblastos, os macrófagos. Esses macrófagos, eles são células que não têm uma forma muito certa e eles englobam os nossos agentes invasores. Então, se você tem uma bactéria que está no seu corpo, o macrófago vai lá e pega essa bactéria, digere ela e essa bactéria morre, tá? Nós temos os mastócitos, os plasmócitos, as células adiposas e os leucócitos. Estão vendo que quase todas essas células, elas têm de defesa, tirando ali as células, os fibroblastos, que vai ter função de sustentação, e as células adiposas, que tem função de guardar gordura, tá? Esse tecido conjuntivo, então, ele se apresenta em 3 tipos. O tecido conjuntivo propriamente dito, que ele é frouxo e denso. O tecido conjuntivo de sustentação, que é o ósseo e o cartilaginoso. E o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que a gente tem o tecido adiposo, o tecido elástico, o tecido mucoso, o reticular e o hematopoético, tá? Bom, vamos trabalhar então um pouquinho desses tecidos aí, então, tá? Vou voltar aqui, passou demais. Vamos lá. Então, o tecido conjuntivo hematopoético é o que está presente na nossa medula óssea, tá? Que vai ficar dentro de alguns ossos, tá? Principalmente dentro das costelas, das vértebras e do fêmur. Esse tecido, ele produz linfa e os componentes do sangue. Quais componentes do sangue? Os glóbulos vermelhos. O que são os glóbulos vermelhos? São as nossas hemácias, ou também chamados de eritrócitos, como vocês fizeram lá no vocabulário que eu pedi na aula passada. Os nossos glóbulos brancos, que são todos os nossos leucócitos, as nossas células de defesa, e as plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que têm a função de coagular o sangue, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho dessas estruturas presentes no nosso sangue, tá? Nós temos lá, então, os glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, ou também chamadas de eritrócitos. Elas são células que não têm núcleo
Então, são as nossas únicas células do corpo que não possuem núcleo, então elas são chamadas de anucleadas. E por conta disso, essas células elas estão constantemente sendo renovadas dentro do nosso corpo. Um ciclo celular de células vermelhas do nosso sangue, ele dura cerca de 120 dias. Então, a cada 120 dias, nós temos renovação celular. Essa é uma célula bicôncava, ou seja, ela parece uma conchinha, assim, ó, tá? Ela é bicôncava, mede cerca de 7 nanômetros e ela é rica em hemoglobina, que é um pigmento rico em ferro e tem a capacidade de transportar gases, tá? Então, essa é a principal função dessa célula vermelha, o transporte de gases. Então, ela transporta o oxigênio, que entra pelo processo de inspiração, e transporta o gás carbônico, que é o resíduo da respiração celular, e chega lá no nosso pulmão. Vamos só lembrar que no processo de inspiração entra o oxigênio, vai para o sangue, forma sangue arterial, vai para o coração, do coração vai para o corpo. Lá no corpo, entra nas células, acontece respiração celular produz gás carbônico. O gás carbônico volta para o sangue, agora formando sangue venoso, que vai chegar no coração, vai ser enviado para o pulmão, e lá do pulmão ele é mandado para fora na expiração, tá? As hemácias, elas são produzidas na medula óssea vermelha, a partir de células originadas pela diferenciação das células tronco. Ou seja, são aquelas células que conseguem originar diferentes tipos celulares, que são as maiores pesquisas hoje envolvendo célula-tronco, porque elas são células indiferenciadas, elas conseguem se transformar em todos os tipos celulares do nosso corpo, inclusive nas células sanguíneas, tá? E sua produção, ela está diretamente relacionada com a ação de hormônio eritropoetina, que são secretados pelo rim. Então, esse hormônio secretado pelo rim ativa a produção das células vermelhas do nosso sangue. Bom, os nossos glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. Essas células, elas são esféricas e são nucleadas. Então, nós temos diferentes tipos de leucócitos e cada leucócito tem um tipo nuclear também diferente, tá? Então, se a gente observar essas células no microscópio, a gente vê que existe núcleos diferentes dentro dos diferentes tipos de leucócitos, tá? E qual que é a função desses leucócitos? Defesa do nosso organismo. Eles são os nossos soldadinhos. Eles estão lá para fazer o ataque dos agentes invasores. Quando você tem qualquer doença, qualquer agente invasor do seu organismo, você vai ter que lutar contra eles utilizando suas células brancas, que são seus leucócitos, tá? Essa atividade, ela é diretamente exercida pelas células quando elas fazem um processo de fagocitose, ou seja, elas englobam os agentes invasores e digerem esses agentes invasores até sua morte, tá? Esse processo, então, de defesa do nosso corpo, a gente fala que é os anticorpos. Quando você pega um vírus, você cria anticorpos. Se você entrar em contato com esse mesmo vírus 2 meses depois, você já tem defesa pronta. Então, seu corpo já responde rapidamente a essa doença que você já pegou lá atrás, tá? Então, a gente pega gripe todo ano, mas todo ano você pega um tipo de vírus diferente. Porque aquele vírus que você pegou uma vez, você já criou anticorpo e da próxima vez você já consegue se defender dele, tá? Bom, as plaquetas. As plaquetas, elas fazem parte dos componentes celulares do sangue, porém elas não são células inteiras. Lembra que eu falei para vocês que elas são fragmentos celulares, tá? Então, são fragmentos dos citoplasmas e essas células, elas apresentam uma substância nelas que é fundamental para realizar a coagulação sanguínea, tá? Então, em processos que está ocorrendo hemorragia, ou você se machucou e está saindo sangue, essas células, também conhecidas como trombócitos, elas vão lá e fazem aquela casquinha. Quando elas fazem aquela casquinha lá, impede que o sangramento continue, né? Quando você cai lá, caiu um tombo, arrancou a tampa do joelho, está saindo sangue, 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 sangue. Depois de um tempo, o que acontece? Começa a formar uma casquinha escura lá, não é? Essa casquinha escura é exatamente a ação das plaquetas fazendo a sua coagulação sanguínea para que você não sangre até morrer, né? E o plasma, olha aí que imagem linda essa. Aqui a gente tem, então, os nossos leucócitos que eu falei para você, ó. Cada tipo de leucócito tem um tipo nuclear diferente. Então, aqui a gente tem um núcleo trilobado, aqui a gente tem um núcleo bilobado,
Aqui a gente tem um núcleo mais que é preenchido aqui totalmente, ó. Então, o plasma, então, além dos componentes celulares... e aqui a gente tem as hemácias, claro, né? As hemácias que são anucleadas. Então, além dos componentes celulares, o sangue é constituído por uma parte líquida, que é o plasma, tá? Então, trata-se de uma solução que aquosa, ou seja, tem muita água e substâncias dissolvidas. Por exemplo, quais substâncias estão dissolvidas nesse plasma? As proteínas, os nossos hormônios, os nutrientes, porque o sangue ele tem a função de estar transportando substâncias. E quem transporta substâncias? As células, as hemácias, transportam os gases, e a parte líquida transporta os nutrientes, os hormônios que a gente precisa, tá? Então, o plasma ele tem essa função de transportar essas substâncias pelo corpo, dentro dos nossos vasos sanguíneos e impulsionado pelo batimento cardíaco, né? Então, isso é o que a gente tem aí de funcionamento do nosso sangue, certo? Bom, terminado isso, agora vocês vão fazer o que para mim, então? Vocês vão fazer para mim agora o resuminho dessa parte que fala do sangue e os exercícios do módulo 41, tá? Terminando tudo isso, posta lá na parte da tarefinha que aparece para vocês. E aí eu já vou corrigindo as tarefinhas de vocês, combinado? Na próxima aula, nossa próxima aula é sexta-feira, né? Aí a gente vai concluir esse capítulo, que é um capítulo bem grande, e a gente vai falar do sistema ABO e do RH. Tranquilo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, vai chamando a prof aí, que a gente vai conversando sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal!